vejo tua cara e teu querer perverso. A gente fica bem aqui no chão da sala. Eu te queria a vida toda, te confesso. Por mim a gente nem precisa mais da estrada. Eu vejo você longe, quero você perto. Fica na minha sombra, eu posso ser teu rastro. Não quero tu na linha, vivo, morto ou claro. Eu quero tu na minha boca, e a minha boca quer você, quer você. Diga pra mim que é real, que eu te prometo meu melhor. Fala pra mim que eu quero ouvir, que tu sentiu o que eu senti. Eu vejo tua cara, o teu querer perverso. A gente fica bem aqui no chão da sala. Eu te queria a vida toda, te confesso. Por mim a gente nem precisa mais da estrada. Eu vejo você longe, quero você perto. Fica na minha sombra, eu posso ser teu rastro. Não quero. Amigo, você tá muito ousada. Eu gostei. Você não pode chorar. Fala pra mim que eu quero ouvir, que tu sentiu o que eu senti. Me diga agora, por favor. Me diga agora, que eu vou correndo te abraçar. te abraçar. Te quero tanto, é quase dor. É quase dor. É com você que eu quero estar. Se for por mim, vai ser assim. É só você querer. Pra gente enfim se amar. 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 Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Amém. 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 Amém.
que eu sonho alcançar. Eu entendi que o caminho pedras terá. Eu vi em campo aberto se erguer construção, e foi com muitas pedras, e foi com muitas mãos. Eu vi o meu limite vir diante de mim. Eu enfrentei batalhas que eu não venci, mas o troféu não é de quem não fracassou. E foi com muitas pedras, mas não fiquei no chão. E ao olhar pra trás tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer. Entramos juntos na embarcação pro outro lado do mar, além do que o olho vê, com vento em nosso favor. Não temos o que temer. Tempestades certamente irão nos alcançar, e longe no alto mar, sem uma estrela nos guiar, mas a calmaria virá com águas tranquilas em mãos, na luz que dá nome amanhã. Mais perto estaremos ao lado.
Caríssimos convidados, reunimos-nos aqui nessa tarde, diante de Deus e das demais testemunhas, para invocar a bênção do Senhor sobre a vida de Iago e Letícia, que se unem nesse dia no santo estado do matrimônio, instituição ordenada e constituída pelo próprio Deus. Oremos ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio que o Senhor está nos concedendo de estar aqui, ó Deus, diante deste casal, que reconhecem a necessidade que eles têm de receberem a bênção do Senhor neste momento, quando se unem diante das autoridades civis, mas também diante do Senhor, para se tornarem uma família. Por isso oramos e pedimos ao Senhor que os teus olhos estejam fitos sobre esse lugar, que os teus ouvidos estejam atentos a cada palavra que será liberada sobre eles aqui nesse dia, e que a boa mão do Senhor esteja estendida sobre eles para conduzi-los daqui para frente como família, segundo o teu coração, em nome de Jesus. Amém. Daremos início à cerimônia do efeito religioso. Certifico perante este serviço de registro, em dia 7/4/2025, requerer a habilitação de casamento para Iago Ferreira, brasileiro, solteiro, com profissão de músico, documento CH 07573078-105, CPF 149 747-316-02. Natural de Belo Horizonte, nascido em 7 de junho de 2000. Filiação: Kleber Evangelista Ferreiro, vivo, nascido em 10/5/1966, nacionalidade brasileiro. Juliana Ferreira, viva, nascida em 18/9/73, nacionalidade brasileira. O contratante pelo casamento passará a adotar e assinar o nome de Iago Ferreira sem alteração. Letícia Silva Dias, brasileira, solteira, com profissão de fotógrafo, social media, documento CNH 08578-951-698, CPF 167-331-496-13, natural de Contagem. Os pais: Guilherme Dias Silva, vivo, nascido em 19/1/70, nacionalidade brasileiro. Maria Patrícia da Silva e Silva, viva, 16/9/1978, nacionalidade brasileira. Contratante pelo casamento passará a adotar e assinar o nome de Letícia Silva Dias Ferreira, sob o registro de comunhão parcial. Para tanto, eu quero convidar nesse momento os padrinhos para estarem aqui nesse momento, para juntos podermos assinar essa ata de casamento e daí para frente, então, darmos sequência ao casamento no religioso. Os padrinhos podem se aproximar, por favor? Pode. Quatro pessoas. Então, o primeiro padrinho pode assinar aqui fora.
Graças a Deus, Iago e Letícia, uma vez que vocês agora já estão oficialmente diante das autoridades civis casados, nós daremos sequência então à cerimônia do religioso. Novamente eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês nesse momento, orar mais uma vez para que realmente Deus possa conduzir vocês ao sonho que Ele tem para vocês como família. Enquanto tivemos a oportunidade de compartilhar aquela palavra, de falar um pouquinho com vocês, conhecer um pouquinho a história de vocês, veio ao meu coração então compartilhar um texto com vocês que está aqui no livro de Isaías, no capítulo de número 41. E esse texto, ele é um texto que fala muito ao meu coração, porque ele começa dizendo o seguinte, Isaías 41, versículo de número 20. Para que todos saibam, vejam, reconheçam e entendam que foi a mão do Senhor quem fez isso. A história de vocês, pelo que vocês contaram, era pouco provável. E por isso mesmo é necessário que vocês entendam que foi a mão do Senhor quem fez isso. A Bíblia fala que Deus, ele viu que Adão estava só no jardim. E aí então Deus fez cair sobre ele um sono. E depois que Deus fez cair esse sono sobre ele, Deus então trouxe a mulher, tirou da costela dele e trouxe até ele. A Bíblia também diz que aquele que encontra uma esposa ou um esposo, que é para os dois, alcança um presente, o favor de Deus. Mas se a Bíblia diz aquele que encontra, então é porque não é fácil de achar. E normalmente quando você encontra um presente, se não é fácil de achar, você não põe em qualquer lugar. Você guarda, você cuida, porque foi um presente. E não é qualquer presente. Esse presente que Deus ele deu para o homem era aquilo que estava no sonho, no coração de Deus. Então, entenda bem, Iago. Deus está colocando a Letícia do seu lado. Ele não está colocando ela debaixo dos seus pés para que você pise nela, e nem está colocando acima da sua cabeça para que ela pise em você. Ele coloca vocês dois um do lado do outro, porque isso fala de cooperação e companheirismo. O mesmo Espírito que Deus colocou em você, o Espírito Santo, Ele também colocou na Letícia como esposa. Então entenda que essa união, é uma cooperação vinda do coração de Deus para viver o sonho que Deus tem para vocês como família. E quando você ganha esse presente, então, e você tem que cuidar, porque você reconhece que foi a mão de Deus quem fez essa realidade, nunca se esqueça dessa realidade. O preço para cuidar é muito menor do que o preço para restaurar depois ou para consertar. Então invistam tudo o que vocês podem nesse momento com cuidado. Porque quando Deus está dando, Ele não dá qualquer coisa. Homem é gênero, mulher é gênero. Você poderia encontrar diversas mulheres em diversos lugares. Você poderia encontrar diversos homens em diversos lugares. Mas aqui Deus está unindo vocês com um propósito. O Iago, esposo daqui para frente, marido, isso fala de função, isso fala de deveres. Da mesma forma, a Letícia, esposa, isso fala de função, isso fala de deveres. Então, por isso é muito importante que vocês tenham isso no coração de vocês. Foi Deus quem permitiu que vocês estivessem um do lado do outro nesse momento para servir o propósito e cumprir o propósito que Ele tem com vocês daqui para frente como família. Eu ouvi um pouco da sua história, um pouquinho da sua história como família. Graças a Deus pela sua vida. Ouvi e conheço um pouco da sua história como família também. Graças a Deus pela sua vida. Vocês poderiam ter convidado qualquer pessoa para estar aqui nessa cerimônia.
mas vocês convidaram pessoas que certamente o coração de vocês foi tocado para essa realidade. Nós temos aqui pessoas à sua esquerda que representam, à sua direita que representam a sua família, da mesma forma, a família da Letícia. Gostaria que vocês ficassem um de frente para o outro. Primeiramente, todas essas pessoas que estão aí, que vocês convidaram, são muito importantes. Dá uma olhadinha para elas. Faz assim, ó. Agora, você no seu caso, Iago, vire para o lado de cá, para a sua família, e faça assim também. Isso aí. Vira para cá agora. Letícia, vira para cá. Faça assim. Isso. Virem-se um para o outro novamente. Por que fizemos isso que parece tão simbólico? Mas é importante que vocês entendam isso aqui. Deus deu para vocês uma família até aqui. Mas a partir desse momento, Deus não está te chamando, Iago, para repetir a história da sua família, e nem está te chamando, Letícia, para repetir a história da sua família. Uma nova história Deus tem para vocês daqui para frente. As pessoas que vocês estão vendo aí, que vocês convidaram, que apenas fizemos assim, são pessoas importantes e que vocês devem levar na vida de vocês. Mas nunca se esqueçam, a pessoa mais importante na família de vocês daqui para frente é a pessoa do Senhor Jesus. É Ele que vai conduzir você e vai te ensinar, Iago, como ser o esposo que Deus quer que a Letícia tenha daqui para frente. É Ele que vai te ensinar, Letícia, a ser a esposa que Deus quer que você saiba. Vocês podem trazer os ensinamentos dos pais de vocês e devem copiar os bons ensinamentos. Nós nunca desprezamos isso, mas nunca se esqueça. Uma nova história está começando aqui. Um novo tempo está começando aqui. E as pessoas, quando olham para nós enquanto família e veem essa nova história, como eu acabei de ver aqui e de declarar para vocês, as pessoas querem saber exatamente isso. Foi Deus mesmo que uniu vocês? Por isso que o texto começa dizendo, para que todos saibam. O que as pessoas, elas procuram saber, o que elas precisam ver dentro do casamento. Eles vão olhar para vocês daqui para frente e vão perceber, puxa vida, Deus permanece nesse casamento por meio do trato do Iago para com a Letícia. Porque aonde Deus está no relacionamento, vai existir cuidado, vai existir carinho, vai existir amor. As pessoas vão reconhecer que foi Deus que uniu vocês a partir do momento que eles perceberem por meio das atitudes de vocês um com o outro, a bondade de Deus sendo refletida por meio da ação de vocês. O coração de vocês precisa refletir isso. A Bíblia fala que Jesus, ele foi convidado para um casamento lá em João capítulo de número 2. E houve um momento naquele casamento que acabou o vinho. O vinho na Bíblia representa a alegria. Todos nós que estamos começando um relacionamento e vamos viver o tempo que Deus tem para nós enquanto família, nós não estamos isentos dos momentos de crise, de dificuldade, de tristeza. Mas se a presença de Deus estiver aí no casamento de vocês, a alegria do Senhor será a força de vocês. Quando aquele vinho acabou, as pessoas procuraram a mãe de Jesus que estava ali. Elas procuraram também os discípulos que estavam ali. Mas a própria mãe de Jesus foi até Jesus. Por isso que eu disse para vocês, vocês têm amigos, vocês têm os pais que estão aqui, mas a pessoa mais importante da família de vocês é Jesus. Vocês precisam aprender a consultar Deus dentro desse casamento. Vocês precisam manter essa comunhão e esse relacionamento com Deus dentro do casamento. Por isso o texto diz para que todos saibam. Eles vão saber isso se verem Deus na caminhada de vocês. Para que todos vejam. Não tem outra alternativa a não ser as pessoas verem por meio da nossa ação a bondade de Deus em nós. Você, Iago, não é só o esposo daqui para frente. Você é o sacerdote dessa casa. O sacerdote na Bíblia era exatamente aquela figura que representava, era um representante entre Deus e a pessoa ali. As pessoas vinham até o sacerdote, faziam os pedidos. Você é o sacerdote. O sacerdote, ele tem essa responsabilidade de manter
o altar aquecido, manter a família alegre, manter a família com a presença de Deus. Mas essa responsabilidade de manter a presença de Deus na sua casa não é só sua mais. Porque a Bíblia diz, Letícia, em 1 Pedro 2,9, vós sois a geração eleita, sacerdócio real. Não existe mais um sacerdócio masculino. O sacerdócio agora, ele é um sacerdócio universal, porque tanto você como esposa, como Iago, vocês são templo do Espírito de Deus. Então que você seja companheira do Iago nessa realidade. Aprendam a nutrir a presença de Deus na família de vocês. Seja uma intercessora do seu esposo, você seja uma cobertura na vida da esposa. Entendam bem, existem muitos momentos e vão existir momentos na caminhada que vocês daqui para frente vão precisar cumprir realmente a função, mas para cumprir você tem que saber. Então eu comecei dizendo, Deus não te colocou acima dela nem debaixo dela. Falei a mesma coisa para você. Então eu gostaria que você desse um pequeno passinho para trás, pequenininho, isso. Agora estenda a mão, assim, ó. Põe a mão. Isso, põe a palma da mão, a direita na direita, a esquerda na esquerda, isso. Levanta um pouquinho mais a mão, mais. Isso, tá bom. Entenda bem, eu disse que Deus uniu vocês, Deus trouxe vocês. Mas houve um momento no jardim que mesmo Deus tendo unido Adão e Eva, surgiu aquele primeiro momento que foi o momento da crise. O que eles fizeram naquele primeiro momento? Tentaram resolver o problema por meio deles próprios. Mas Deus estava sempre ali no jardim para falar com eles. Mas eles se esqueceram, eles desprezaram a presença do Senhor que estava ali, tentaram solucionar por eles próprios. Mas a solução só veio quando Deus chegou. Por isso, Iago, você está se unindo a uma pessoa que Deus permitiu estar do seu lado, mas só Deus conhece ela. Você, Letícia, está se unindo a uma pessoa que Deus permitiu estar do seu lado, mas só Deus conhece ela. Então, quando surgirem os pequenos problemas que podem surgir, as pequenas crises, como você faz? Você exige que a Letícia te ouça e te obedeça? Você exige que o Iago te ouça e faça o melhor para você? Não. Vocês se lembram que foi Deus quem uniu vocês. E Ele é a terceira dobra da aliança. Então, ao invés de você exigir da Letícia quando você não estiver entendendo ela, você vai se lembrar que Deus está no meio e você vai dar um passinho na direção do Senhor. Dá um passinho. Isso, tá bom. Da mesma forma, quando você perceber que você está fazendo o seu melhor e ainda assim o Iago não está entendendo, você não exige dele. Você se aproxima de quem está no centro, que é o Senhor. Dá um passinho na direção do Senhor. Normalmente, o que acontece? Apesar que o seu passo foi meio longo, mas entenda, aproximou rápido. Mas normalmente o que as pessoas falam? Eu já fiz o meu melhor. Eu já fiz tudo o que eu podia fazer. Não, mas por que eu falei sobre isso? Por mais que você dê um passo, e você ainda também deu um passo, vocês ainda permaneceram distantes. Dá mais um passo na direção do Senhor. Você dá mais um passo na direção do Senhor. Ainda tem espaço, quem está no centro é o Senhor. Dá mais um passinho na direção do Senhor. Dá mais um passinho, tá bom. Olha um para o outro. Vocês percebem que quando você percebe que Deus está no centro, quanto mais você se aproxima de quem está no centro, mais vocês vão se aproximar um do outro. Por quê? Porque quem conhece verdadeiramente o outro é o Senhor. Ele é a terceira dobra dessa aliança. Quanto mais você se aproxima de Deus, Deus conhece o coração dela, Deus conhece o seu coração e Ele vai aproximar vocês. Nunca se esqueçam disso. Virem-se para mim novamente. Esse texto ele continuou dizendo também, ele diz o seguinte: e considerem, todos vejam, e considerem, e juntamente entendam. A consideração, ela é algo muito importante para nós. Nós vivemos em uma geração, vivemos em um tempo onde as pessoas decidem muito rápido, tomam decisões muito rápido. E nós precisamos entender que por sermos pessoas que não somos perfeitas, às vezes o outro está fazendo algo para tentar abençoar, mas ainda assim não consegue se fazer entender. Então não tome decisões precipitadas. Pense 2 vezes antes de falar.
Quantas pessoas ferem umas às outras porque falaram precipitadamente, fizeram o que não deveriam fazer precipitadamente. E depois, por mais que nós peçamos perdão e precisamos fazer isso, mas muitas realidades acontecem por causa da pressa. Considere que você está se unindo a uma pessoa que teve uma outra criação que não é igual à sua. Considere que você está se unindo a uma outra pessoa que teve uma outra consideração. Considere que você está se unindo a uma pessoa que vocês próprios acreditam. Puxa vida, nós chamamos Deus para ser a terceira dobra da nossa aliança. Então pensem sempre duas vezes. Nós conhecemos uma pequena história da pérola que fala que quando o molusco ele está ali, aquela pérola que está no fundo do mar e ela fica abrindo e fechando, quando ela para às vezes é porque entrou um cisco, uma areia dentro daquela pérola. E já é provado que essa pérola ela se transforma em pérola, mas outrora ela era um grão de areia que estava ali. Mas como essa pérola, que outrora era um grão de areia, se transformou numa pérola? Nunca tem uma pérola dentro ali daquela ostra se o molusco estiver vivo. Quando se abre novamente que tem uma pérola formada, aquele molusco já morreu. Vocês estão aqui com o propósito de dar a vida um para o outro. Nunca abra a contagem dizendo é a última vez. Não é a última vez. Deus é a terceira dobra da aliança de vocês. Sempre estejam dispostos a recomeçar novamente, a pedir perdão novamente, a insistir novamente. Muitas vezes levanta-se a mão para agredir, mas não levanta-se a mão para curar. Quando o Senhor ele ordenou que Moisés ele fizesse o tabernáculo, ele disse que ele queria estar no meio do povo, e ele queria falar com o povo. E o local onde Deus disse que ele se manifestaria para poder falar com o povo era sobre a tampa da arca, chamada propiciatório. Agora é tão interessante que em cima da tampa da arca o Senhor colocou 2 querubins. Era o lugar onde Deus iria se manifestar. Mas como os 2 querubins estavam? Fica de novo um de frente para o outro. Agora você não precisa estender tanto a mão, Letícia, mas vê se você se dá para colocar a mão próximo do ombro dele. E você vê se dá para colocar a mão um pouquinho mais acima da cabeça dela. Os querubins, mas olha para ele, Letícia. A Bíblia diz que o Senhor iria se manifestar ali, naquela tampa do propiciatório. Os 2 querubins estavam ali. Mas não era apenas 2 querubins. Os 2 querubins, a direção que Deus deu para Moisés é que eles deveriam ser feitos de uma só peça. Não tinha separação. Uma só. Deus ia se manifestar ali, mas eles eram uma só peça, apesar de serem 2. Os querubins, eles estavam olhando um para o outro. Olha para o outro. A Bíblia diz que os olhos são a janela da vida. Nunca percam essa sensibilidade de olhar um no olho do outro. Sejam verdadeiros um com o outro. Por mais que aconteçam as falhas, reconheçam a falha e olhem no outro novamente e peça perdão. Mas a Bíblia fala também que eles estavam com as asas estendidas um para o outro. As asas falam de cobertura. A Letícia está com as mãos no seu ombro, Iago. A proposta dessa mão de cobertura é exatamente para dividir o peso com você. Nunca se esqueça que nas horas mais difíceis, nas horas de dificuldades que você vai ter ao longo da caminhada como sacerdote, como cabeça, como esposo, Deus colocou uma esposa do seu lado que está com a mão sobre o seu ombro para ser uma intercessora sua. As mãos dela nunca devem ser como peso, mas devem ser como alívio. Da mesma forma, as suas mãos estão estendidas sobre a Letícia. Jamais use as suas mãos para agredir, mas que seja sempre a mão de um intercessor. Nunca se esqueça do que a Bíblia diz: do fruto do trabalho das tuas mãos sobreviverá. Que o fruto do trabalho das suas mãos, tudo que vier por meio das suas mãos, seja para abençoar sua casa, para abençoar sua família e para abençoar a sua esposa. Por isso que vocês estão com os braços estendidos um para o outro. Cobertura, alívio, companheirismo, intercessão. Jamais peso e jamais agressão. Amém? Glória a Deus. Podem virar para mim. A última coisa, o texto diz assim, o mais importante: para que entendam que a mão do Senhor fez isso. Eu falei aí da mão
nesse exato momento. Vocês precisam ter essa realidade no coração de vocês. Daqui a pouquinho vocês vão colocar uma aliança no dedo. Essa aliança, ela só pode prevalecer se você se lembrar isso. Eu trago uma aliança nas minhas mãos, mas a mão do Senhor está sobre a minha mão. Foi o Senhor, é Ele que está abençoando a minha mão. A Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo de número 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse nada vai faltar não quer dizer que não vai ter problema. Quer dizer que o Senhor estará com você para ser o provedor em tempos de problema. O texto diz, Ele me faz deitar em verdes pastos. Nunca se esqueça disso. Existem momentos que você precisa entender. Por mais que você trabalhe, por mais que você corra atrás, descansa no Senhor. Você não resolve tudo. Deus resolve. Chame Ele sempre para dentro da sua família. Vão existir momentos na sua casa que você precisa olhar para a sua casa e perceber isso. Esse é o lugar do meu descanso. A Bíblia diz, Ele me faz deitar em verdes pastos. Deus não está unindo vocês aqui para que o lar de vocês se transforme em um ringue. Não, o lar de vocês tem que ser um lugar de descanso. É muito fácil descansar quando tudo está bem. Difícil é descansar quando a crise chega. Mas às vezes é esse momento que você vai precisar descansar, porque você vai se lembrar. Eu tenho um pastor na minha casa que é o Senhor. Ele está cuidando da minha casa. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele guia-me a águas tranquilas. Deixa Deus te guiar. Deixe Deus te guiar, Letícia. Vocês vão começar a desenvolver funções daqui para frente, enquanto casal, que vocês viram nos pais de vocês, mas daqui para frente é vocês. Então se submetam à direção do Espírito de Deus. Senhor, me ensina como ser esse esposo. Me ensina como ser esse futuro pai. Me ensina como ser esse sacerdote guia. Há uma grande diferença entre aquele que aponta e aquele que guia. O guia vai junto. Deixa Deus ir com você. Fala, me guia nessa nova história. Não compare tudo que você viveu até o dia de hoje, enquanto solteiro, como aquilo que você vai viver agora enquanto casado. Chame Deus para te guiar. Da mesma forma você, Letícia. Chame Deus para te guiar. Em cada passo, em cada detalhe, em cada realidade que você quiser fazer para agradar o Iago, para que vocês vivam essa realidade, seja guiada pelo Espírito do Senhor. Porque uma mão que segura não é essa mão que nos solta no meio do caminho. Às vezes as pessoas chegam até aqui crendo que foi Deus que trouxe, mas no meio do caminho Deus solta a mão? Não, Deus não solta a nossa mão. Ele vai sustentar vocês nessa caminhada. Permitam que Ele guie vocês por todos os dias da vida de vocês. E o Salmo ele encerra dizendo, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida. Certamente, certamente, a bondade de Deus vai estar sobre a sua vida, como esteve até o dia de hoje. Certamente, Letícia, a bondade de Deus vai estar sobre você, como esteve até o dia de hoje. E aí sim, todos vão dizer, foi a mão do Senhor quem fez isso. Foi a mão do Senhor que uniu esses dois tão improvável. Foi a mão do Senhor que os conduziu. Deus abençoe vocês no nome de Jesus e que vocês possam viver o sonho que Deus tem para vocês como família, em nome de Jesus. Eu convido as alianças, por favor. Podem assentar-se. Nós temos aqui as alianças. E as alianças de vocês
elas estão sobre a palavra de Deus, no mesmo lugar dessa palavra que foi liberada sobre a vida de vocês, para que todos saibam, vejam, compreendam e reconheçam que foi a mão do Senhor que fez isso. Quando nós olhamos para as alianças, antes de vocês fazerem as suas homenagens, é importante que vocês tenham isso no coração de vocês. Essas alianças estão entrelaçadas. E elas estão entrelaçadas ali com um propósito. A terceira aliança é Deus. A terceira dobra é o Senhor. O Senhor é aquele que, quando você se esquece da sua aliança, Ele permanece com a dele. Por isso que, vez por outras, quando nós vemos aqueles temporais, que às vezes duram muito tempo, e às vezes as pessoas nem percebem, mas daí a pouco aparece aquele arco-íris lá no céu. É Deus dizendo exatamente isso: eu não me esqueci da aliança que eu fiz com você. Você, Iago e Letícia, vocês estão aqui não somente em uma aliança triuna com Jesus no meio de vocês, mas vocês estão fazendo uma aliança no corpo, na alma e no espírito. Vocês primeiramente estão fazendo uma aliança no corpo, para que vocês entendam exatamente que Deus, Ele colocou vocês um do lado do outro também como uma fonte. Você precisa olhar para Letícia e entender essa realidade. Deus colocou uma fonte do seu lado para que você beba dela. Deus colocou uma fonte do seu lado para que você beba dele. Mas é tão interessante entender isso, Iago. Você está chegando aqui nesse momento e graças a Deus está chegando bonito, magrinho, fininho, né? Maravilha. A Letícia também está aqui, bela, maravilha. Mas o corpo, ele fala de investimento. Nunca se esqueçam disso. Vocês têm uma aliança de investimento. Tudo que você investir nela, pessoalmente, não é gasto, é investimento. Tudo que você investir nele, Letícia, não é gasto, é investimento. Por isso eu quero dar um conselho claro para vocês no que se refere ao conselho, ao cuidado do corpo. Cuidado do corpo fala de investimento, fala de finanças. Façam com que a finança de vocês na família seja nossa. Não dele nem dela, é nosso. Por isso daqui para frente você precisa entender. O cartão de crédito dela é seu. E o cartão e a conta dele também é sua. Parece brincadeira, mas isso é muito sério, porque a Bíblia diz que o dinheiro é um Deus. E muitas famílias começam a separação nessa hora, quando olham o que é gasto e o que é investimento. Quando você olha um para o outro e entende a importância de continuar investindo, não é hoje, é a vida toda. Nunca vai ser gasto, vai ser investimento pro resto da vida. Vocês estão fazendo uma aliança na alma. A alma fala dos sonhos. Não é mais o sonho do Iago, não é mais o sonho da Letícia. São os sonhos de vocês. Sonhem juntos. Parem para sonhar juntos. Normalmente um casal, ele sai de uma cerimônia de casamento e às vezes as pessoas perguntam qual é o móvel mais importante da sua casa. Alguns dizem a cama. Eu sempre digo, é a mesa. Porque é o local onde vocês vão reunir com a família, quer seja agora ou depois. É o local onde vocês colocam as finanças, é o local onde vocês fazem os projetos. Sempre se lembre disso. Aliança na alma, porque tudo é nosso e vocês estão investindo no outro. E por último, vocês estão fazendo uma aliança no espírito. Não adianta nada você ser um homem segundo o coração de Deus, mas você não orar para que a sua esposa seja uma mulher segundo o coração de Deus. Não adianta nada você ser uma esposa segundo o coração de Deus e você não se preocupar com que o seu esposo seja segundo o coração de Deus. Sirvam a Deus juntos, jejuem juntos, procurem estar na igreja juntos, cresçam diante de Deus juntos, porque vocês estão fazendo uma aliança com o mesmo Deus. Amém? Boa tarde. Momento mais esperado, né? A gente vai fazer um pouquinho diferente. Eu não fiz voto somente para a Letícia, fiz voto para vocês também hoje.
minha mãe, para o meu pai que está aqui presente. Vou começar com a minha mãe, que ela chora mais, gente. Vamos lá, mãe. Hoje eu quero deixar registrado o quanto a família tem um valor imensurável na minha vida. Desde cedo aprendi com a minha mãe que família não se abandona, que mesmo com as dificuldades, os laços familiares são um bem precioso que deve ser cuidado com amor, respeito e dedicação. Minha mãe é uma pessoa muito especial. Ela não só me ensinou sobre o valor da família com palavras, mas com a vida, com a sua força, sua doçura, sua persistência e seu amor incondicional. E é dela que vem muito dos meus dons artísticos. Para quem não sabe, gente, minha mãe é artista de primeira, faz tudo e mais um pouco. E nela que encontro a minha primeira referência de sensibilidade, criatividade, musicalidade, arte e fé. Eu não seria quem sou se não fosse por ela. Tudo o que eu sou, tudo o que eu conquistei e tudo o que eu ainda sonho em ser carrega a marca da informação que recebi dela. Para quem não sabe da história, eu não queria tocar violino. Eu achava violino muito feio e ela me obrigou. Eu fui para a fila chorando, mas fiz o teste e hoje eu vivo disso. Hoje eu sou músico e isso é por sua causa. Eu tenho muito para te agradecer. Mãe, eu sei que eu não sou muito de falar, mas eu te amo profundamente. E quero continuar honrando a sua vida, com minhas atitudes, com o meu casamento, com a minha arte, com a minha musicalidade, com a minha forma de amar as pessoas. Que você se sinta sempre orgulhosa de mim, porque eu sou eternamente grato por tudo que você é na minha vida. E agora, meu pai. Para quem não sabe, eu puxei tudo do meu pai fisicamente, até o dedão do pé. Vamos lá. Hoje eu quero fazer um voto de honra e gratidão ao meu pai. Quem me vê logo percebe, sou muito parecido com ele. No jeito, na fisionomia e em outras tantas coisas. Sou o Kleber Júnior, igual a minha mãe fala. E com muito orgulho. E carrega esse nome com respeito, porque ele representa uma história de amor, de esforço e de caráter. Meu pai foi e é um ótimo pai. Me ensinou valores que não se negociam, princípios que me acompanham até hoje. Ele me obrigava a escovar dente. Quando eu não usava chinelo, ele ficava bravo comigo. E que me ajuda a ser um homem melhor a cada dia. Sempre me tratou com muito carinho, com respeito, com amor que me formou de dentro para fora. Eu amo muito a vida dele, a sua vida, pai. E quero continuar honrando sua história, sua caminhada. Quero levar adiante tudo que aprendi com você e um dia ser ao menos um pouquinho do pai que você foi para mim e para o meu irmão. Pai, quero construir minha nova família com base nas qualidades que vi em você. Que minha vida seja tranquila, paradinha, igual a gente é lá, né, quietinho. Com base nas qualidades que vi em você. Que minha vida seja um reflexo do que você plantou em mim. Obrigado por ser meu mestre, por ser meu pai, meu mentor. Você é e sempre será uma referência para mim. Obrigado. E agora... Palmas aí, gente, por favor, palmas. Obrigado. E agora, é você, né? Ai, gente, meu Deus, não sei como que eu vou fazer isso, não. Não. Eu não sei qual que é pior de começar. Qual que eu vou chorar mais, não sei. Cadê um lencinho pra mim, Fran? Traz um trem pra mim. Obrigada. Vamos lá. Vou começar pro meu pai. Papai. Como eu sou grata, Jesus, por ter você. A ideia foi minha, viu? Não sei pra que eu inventei isso. Ai, meu Deus. Não vou poder olhar pra você não, senão eu vou chorar, cara. Nesse dia tão lindo, eu não poderia deixar de te honrar. De honrar a sua vida. O homem que me ensinou sobre a vida, sobre cuidado, sobre amor. Saiba que eu amo ser sua amiga, parceira para todos os momentos e, acima de tudo, sua filha.
Não tenho palavras para expressar minha gratidão por todos os conselhos, correções, cobranças, risadas, pelos bons e maus momentos também. Obrigado por ter me apresentado a Jesus e por me ajudar a continuar nessa caminhada, mesmo quando a vontade era de largar tudo. Obrigado por ser minha referência de homem trabalhador, homem de Deus e por ser a pessoa mais bondosa que eu conheço. Obrigado por ter me tratado sempre como a princesa que sou, me mimado e fazendo todas as minhas vontades, mesmo falando que não faria, porque você faz. Papis, obrigada por estar aqui hoje, por ser uma das pessoas que mais admiro no mundo. Hoje, você está entregando a responsabilidade de cuidar de mim para o Iago. E tenho certeza que ele vai fazer isso com muita excelência. Mas saiba que se eu sei o que é ser cuidada, tratada bem e amada, é porque você cuidou de mim sempre, me tratou bem com todo respeito e carinho e me deu muito amor. Continue orando por mim e sendo meu maior fã e apoiador, que eu vou fazer o mesmo por você. Te amo pra sempre. Agora pra você, mames. Vai ser tranquilo. Tá tranquilo. Mames. Não sei nem se consigo chegar no fim desse texto sem acabar encharcando esse papel com lágrimas, mas vamos lá. Chegou o dia tão esperado por nós, finalmente, né? Desde pequenininha você me via apaixonada por vestidos de noivas e de princesas e tinha toda a paciência para me arrumar para os milhares de casamentos que eu entrei como daminha. Agora aqui estamos. Dessa vez nos arrumamos juntas para o meu casamento. Confesso que não existem palavras nesse mundo inteiro que expressam minha gratidão por ter uma mãe como você, dedicada, amorosa e formada em todas as faculdades possíveis. Afinal, você é médica, psicóloga, nutricionista, designer de sobrancelha e todo o resto que eu não vai dar tempo de listar hoje. Mas você sabe. Nem se eu tentasse eu conseguiria te agradecer por tudo que você já fez por mim até hoje. Mas quero que saiba que todo o seu esforço, dedicação, paciência e firmeza deram certo. Se hoje eu sou essa mulher íntegra, foi porque eu tive você como referência. Não tem como falar sobre você sem mencionar todas as nossas crises de riso, assistindo vídeos, mas também todos os nossos embates. Porque, como se não bastasse parecer só a cara, eu tive que puxar a braveza também. Mas aprendemos a lidar com isso rindo. Você me ensinou sobre o perdão, sobre o amor, sobre persistência, caráter, compreensão e sobre a caminhada com Cristo. Mas além de tudo isso, me passou, acho que quase geneticamente, o talento de cozinhar e o dom de fazer o meu pai engordar milagrosamente e por nossa causa ainda por cima. E agora descobrimos que temos o mesmo talento com o Iago. Enfim, mamãe, obrigada pelo seu apoio, por abraçar as minhas causas, por cuidar de mim e por me ensinar sobre a vida. Você é e sempre será minha melhor amiga, minha confidente e a pessoa que mais me conhece e ama no mundo, depois do Iago, claro. Te amo e obrigada por estar aqui. Chegou o nosso dia. Quem diria? Eu esperei e sonhei muito com este momento. Todos aqui sabem o quanto que eu falei sobre esse casamento. Principalmente a galera do trabalho. Quem me conhece sabe que eu sempre sonhei em casar. Estamos aqui. E hoje estar aqui ao seu lado me faz sentir uma alegria inexplicável. Ah, que bom. Que bom que é com você. A nossa história começou de uma maneira totalmente inesperada. Bem aleatória. Mas Deus sabia. Para quem não conhece a nossa história, eu sou músico e eu fui convidado para tocar em um casamento. Tocar violino. E ela, por acaso, na verdade não existe acaso, é sempre a mão de Deus, foi cantar nesse casamento. E nos ensaios, troca de olhares, minha sogra me achou bonitinho no dia, ela falou. Surgiu o interesse e dali a gente começou a construir nossa história. E eu queria conhecer ela, eu fiquei assustado um pouco, eu tinha 21 anos, ela tinha 16, muito nova, eu conversei com a minha mãe, com alguns amigos, falei, misericórdia, será que compensa? Vai bater a polícia na minha... Brincando.
E fiquei muito preocupado. E fiquei ansioso, né? E etc. Mas acabou que foi indo, né? Eu tentei conversar com o Gil, não conhecia o Gil, por incrível que pareça, a loja dele é do lado da loja do meu pai, mas nunca tinha visto o Gil. E cheguei na igreja pela primeira vez, fui pegar na mão dele e falou: "Você que é o filho do Clebinho?" Primeira coisa que ele falou comigo. Falei: "Eu mesmo." E a gente saiu para comer, ele fez uma entrevista de emprego comigo, me perguntou CPF, endereço, onde que eu morei, onde que eu nasci, o que eu faço. Falou dos meus brincos, que ele ama tanto, né, Gil? E ele perguntou: "O que você quer com a minha filha?" Eu falei: "Não sei, eu não conheço ela ainda. Eu estou aqui para te pedir para conhecer ela." E hoje a gente está aqui. A gente se conheceu, enrolamos um pouquinho. Para quem não sabe, a gente até terminou uma vez. Soltei um spoiler aqui. E eu tinha uma viagem programada. Então a gente terminou, eu fui para a viagem terminado e não deu certo, né? Nós voltamos. Estamos aqui hoje, né? E o mais engraçado que eu gostaria de soltar agora, a gente tem um áudio de quando eu pedi ela em namoro. Em 2022, 11 de dezembro, no Céu Estrelado do Souza. Para quem não sabe, ela tem um sítio lá, tia Tida tá aí. E foi lá. Pode soltar? É vergonhoso, mas vale a pena. Às 22h40. Ó, solta mais alto. Olha a voz de 16 anos dela. Às 22h42 da noite. Iago pede Letícia em namoro. E ela diz que aceita? Sim. Então fala aí, Eu, Letícia Silva Dias, aceito Iago Ferreira como meu legítimo esposo. Graças a Deus. Vai ser um familiar. Então é isso. No pedido de namoro, ela já aceitou como legítimo esposo, tá vendo? Foi profético. Aqui estamos. A vozinha dela, 16 anos, me quebra. É muito engraçado. Vamos lá. Seguimos em frente, nós dois. Que dia feliz. Hoje celebramos o início da nossa história como família. E família nunca se abandona. Vamos construir juntos, passo a passo, do zero, a nossa cultura. Né? Com certeza eu vou aprender a guardar a manteiga fora da geladeira, tá bom? Com certeza vamos errar muito, passar vergonha alheia, brigar às vezes, mas sempre juntos. A Letícia sempre quando brinca comigo, ela não quer que eu vou embora, quer que eu fique bravo perto dela, sabe? É muito engraçado isso. Vamos lá. Eu creio e ouvi isso de várias pessoas que Deus não une apenas pessoas, Ele une propósitos. E que bom que uniu os nossos propósitos. Aleluia. Você é incrível. Que o Senhor nos ensine muito, que possamos ter uma família linda, minis Iagos e minis Letícias por aí. Que a risada tome conta da nossa casa, do nosso lar. Que o perdão sempre prevaleça. Que nossa paixão se renove todos os dias. Que a gente nunca deixe de se amar com tudo o que temos. Que somos, seguindo o amor inefável, em grego, para quem não sabe, eu sempre adoro o grego, amor ágape, que significa aquele amor que não exige reciprocidade, que não espera nada em troca. Que eu possa te amar sem esperar seu amor de volta, mas que tomara que tenha. Te amo demais da conta, menino do batom vermelho. Eu, Iago, prometo amar, honrar você, Letícia. Não apenas nos dias bons, mas também nos dias ruins, nos momentos de alegria e nos momentos de tristeza. Prometo ser seu parceiro, seu amigo e seu confidente, sempre ao seu lado nos momentos de necessidade e nos momentos de celebração, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Prometo amar você com todo o meu coração, até que a morte nos separe. Eu te amo agora e para sempre. Meu gatinho, finalmente chegou nosso dia. Ufa, né? Quero começar meus votos nos levando de volta a setembro de 2021 em um ensaio musical para um casamento como esse. Iago era violinista e Letícia era cantora. Mas quem imaginaria que a partir dali 2 caminhos completamente diferentes iriam se cruzar de uma forma tão linda e para sempre. Na primeira conversa, ambos estavam decididos a não se envolver, de forma nenhuma. Mal sabíamos nós que depois do dia 5 de setembro de 2021, no dia da nossa primeira conversa, começava a mais linda e melhor fase das nossas vidas. Muitas coisas, ou quase todas, mudaram muito de lá para cá. Mas se existe algo que nunca mudou,
E eu posso dizer com toda certeza que foi o que nos manteve fortes, além de Jesus, é claro. Foi o seu coração. Um coração que me encantou desde o início, amável, respeitoso, paciente, cuidadoso e muito, às vezes até demais, sincero. Esses são alguns dos seus atributos que me inspiram, me encantam e me fazem te amar com todo o meu coração. De um lado eu, ligada no 220, do outro você, a calmaria que eu precisava. E de alguma forma foi assim que se formou o equilíbrio perfeito. Afinal, como você mesmo gosta de dizer, não existe Letícia sem Iago e não existe Iago sem Letícia. Meu amor, nesse dia tão lindo que o Senhor preparou para nós, quero te agradecer publicamente por ter me escolhido, por ter me amado da maneira mais linda e especial que alguém pode ser amado, por ter cuidado de mim nos momentos frágeis e difíceis, por ter me incentivado quando tudo que eu pensava era desistir, por ter visto quem eu sou por completo no dia mais alegre, no dia mais triste, ou naqueles que eu tenho no mínimo 5 mudanças de humor em 24 horas e nos dias que eu estou 100% estressada por absolutamente nada. Mas mesmo assim, você continuou me escolhendo dia após dia. Com certeza, o roteirista disso tudo acertou demais quando criou a Letícia para o Iago e o Iago para a Letícia. E hoje, lembrando de algumas conversas profundas que tivemos lá no comecinho, posso afirmar com total convicção que você é e sempre será o amor da e para a minha vida. Te escolher todos os dias tem sido lindo, alegre, leve e às vezes levemente, só um pouquinho, estressante. Mas lá em 1 Coríntios 13, 4 ao 7, inclusive, gente, posso falar? Foi o versículo que ele usou para terminar comigo, tá? Quando a gente terminou. Mas agora esse versículo vai ter um significado diferente. Em nome de Jesus. Lá em 1 Coríntios 13, 4, 7 diz: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E hoje, com a certeza de que vivemos essa realidade, eu, Letícia, prometo amar e honrar você, Iago, não apenas com palavras, mas com ações. Não apenas com promessas, mas com comprometimento. Prometo ser submissa a ti, ser sua parceira, sua amiga e confidente. Estar sempre ao seu lado, nos momentos de alegria e nos momentos de tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Prometo amar você com todo o meu coração e com todas as minhas forças, até que a morte nos separe. Eu te amo agora e para sempre, com amor e muita admiração da sua eterna namorada e gatinha, Letícia. Quero convidar o pastor Guilherme, por favor, pastor e pai da Letícia, para estar aqui, para então fazermos a troca das alianças e oficializar esse casamento com essa aliança tão tremenda. Uma alegria estar aqui, casando aqui a minha primeira filha, Iago. E aqui nós temos essas alianças. Eu gostaria que todos ficassem de pé. Nós vamos abençoar essas alianças, amém? Selando aqui toda esta palavra que já foi falada aqui nesta tarde, né, para que ela venha a se cumprir e afirmar neste casal. E a aliança, ela está aqui. Uma aliança, ela é preciosa, ela é feita de ouro, né? Algo que mostra que a nossa aliança, ela é preciosa. Aquilo que nós fazemos, né, aqui, que está sendo feito aqui, é algo precioso, que não tem um fim, ela não tem aqui um começo, e ela brilha. E assim que seja a aliança de vocês, este casamento. Amém? Estenda suas mãos para cá. Pai amado, nós aqui abençoamos essas alianças, Senhor. E profetizamos, a Deus amado, que a partir de hoje
Este casal, ó Deus amado, estará andando sob esta aliança, olhando assim na Tua palavra, firmando os Teus passos na Tua palavra, vivendo a Tua palavra, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, toca aqui nesses corações, meu Pai. Sempre quando eles olharem, ó Deus amado, para este anel, para essa aliança, eles vão, ó Deus amado, viver, ó Deus amado, e observar, ó Deus, o que está sendo feito aqui neste altar. Lembrando sempre, Pai amado, dos votos, lembrando sempre aqui do compromisso, lembrando sempre aqui que agora eles são um, eles se tornaram um, mas um juntamente contigo, um cordão de 3 dobras. Muito obrigado, meu Pai, nós abençoamos essas alianças, profetizamos a vida do Senhor, a bênção do Senhor, por todos os dias das suas vidas, em nome de Jesus, amém. Letícia, diante de Deus e das testemunhas aqui presentes, conforme a palavra e a oração que foi liberada, eu te peço, não insista comigo, para que eu te deixe e não mais te acompanhe. Aonde tu fores, eu irei. Aonde ficares, eu ficarei. O teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. Que o Senhor me castigue por todo rigor, se outra coisa, senão a morte, nos separar. E com este anel, eu selo a minha aliança contigo. Em nome de Jesus. Iago, diante de Deus, das testemunhas aqui presentes, sobre a palavra liberada e a oração feita, eu te peço, não insista comigo, para que eu te deixe. Aonde tu fores, eu irei. O meu Deus é o teu Deus. O teu povo é o meu povo. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa, senão a morte, me separar de ti. E com esse anel, eu selo a minha aliança contigo. Em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Eu gostaria nesse momento agora de convidar então os elementos da ceia. Nós teremos a ceia nesse momento. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Os convidados podem assentar-se. O casal já fez a sua aliança nesse momento, como família, e agora vão participar pela primeira vez da ceia do Senhor, agora como uma
nova família. 1 Coríntios 11 diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é entregue por vós. Comei em memória de mim. Peguei o pão. Por semelhante modo, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança em meu sangue. Bebei em memória de mim. Segura o cálice. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Assim como vocês fizeram essa aliança agora como família, que vocês se lembrem sempre dessa realidade, de sempre, todos os meses, estarem celebrando o sacrifício de Jesus por vocês na cruz do Calvário como família. Comam do pão. Bebam do cálice. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo por esse casal que agora celebrou, ó Deus, esse primeiro momento já da ceia do Senhor como família. Nós agradecemos ao Senhor no nome de Jesus e que o Senhor permaneça sendo o centro dessa família para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome.
pode aplaudir Jesus aí no seu lugar. Amém. Senhor Deus, nós iniciamos essa reunião, essa cerimônia, pedindo que os olhos do Senhor estivessem fitos sobre nós, pedindo que os teus ouvidos estivessem atentos a tudo aquilo que iríamos falar e que a boa mão do Senhor estivesse sobre esse casal. Agora, Pai, já unidos diante do Senhor, nós oramos em nome de Jesus Cristo e pedimos, Pai, que a bênção do Senhor os acompanhe, que a graça do Senhor esteja sobre eles, Pai. E com a autoridade a mim confiada, como ministro do Evangelho, eu vos declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Sorte bateu, tive medo, olhei pela janela, era você. Tiago e Letícia, vocês já deram os primeiros passos nessa nova caminhada. Que o Senhor lhes abençoe e que o lar de vocês seja um lar de milagre. Vão em paz e vivam o que Deus tem para vocês. Sorte bateu, eu corri, tentei trancar as portas, mas não deu. O céu abriu e deixou. Olha, todo mundo tá lá fora procurando encontrar o que eu achei dentro dos seus olhos, não deixo mais escapar. Já me feri correndo atrás de ilusão, tentando atalhos tomar. Hoje eu não tenho mais pressa, eu acabei de chegar. Sonhos voaram tão alto, prepare e vamos pousar. Nesse lugar, nesse chão, nessa casa, desfaz as malas, dessa vez é pra ficar. Prometo eu não vou mudar, desse olhar, desse amor, desse jeito, do jeito que tiver que ser. Seremos eu e você, nesse chão, nessa casa, as gargalhadas das crianças no quintal, cabelos brancos a brilhar no luar, nosso amor, desse jeito, do jeito que tiver que ser. Seremos eu e você. Nesse lugar, nesse chão, nessa casa,